Olá, estamos aqui em mais um vídeo. Hoje vamos conversar aqui com o Dr. Douglas sobre os exames de imagem voltado para coluna lombar, né? Então a gente vai saber mais ou menos como é que surgiu essa questão de pedir exames, saber para que eles servem, para que eles não servem, né? Dentro da nossa prática clínica, dentro do que os estudos, né, baseados em evidências falam. Então a gente vai ver toda essa questão que envolve, né, uma prática que é muito comum, que é a questão de solicitar exames de imagem, seja ressonância, ultrassom, raio-x e por aí vai. Então a gente vai conhecer um pouco, né, de como é que é essa questão de exames de raio-x, de ressonância, de tomografia, dentro da prática do Dr. Douglas. Bom, primeira coisa, né? Para que servem os exames de imagem? Os exames de imagem, eles servem para a gente ter um detalhamento, uma análise melhor do que tem ali na coluna. Servem basicamente para isso, não é? Porque nós fomos criados em um ambiente, em um modelo biomédico, que é um modelo que supervaloriza esses aspectos de anatomia, justificam toda a dor, todo o problema do paciente de acordo com os achados anatômicos ali no exame de imagem. Se os achados não estiverem dentro do padrão que é considerado correto, então a dor, a lesão, o problema do paciente acaba sendo justificado. Então o exame de imagem serve para isso, né? Para dar esse aparato aí da gente poder analisar de uma forma mais específica a estrutura do paciente. Maravilha. Mas e Douglas, a gente tem algumas perguntas aqui. De onde é que surgiu a necessidade, né, de fazer a solicitação, de ter os exames? E aí a gente tem dois tipos de modelo, o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial. Explica um pouco mais disso aí pra gente. A necessidade de solicitação dos exames de imagem, que é muito forte dentro do nosso modelo biomédico, eu acho que isso foi incorporado, se a gente voltar um pouquinho no tempo, desde lá do finalzinho do século XVII ali, com René Descartes, Isaac Newton, Francis Bacon, toda aquela galera que trouxeram a concepção de que o mundo, de que as pessoas, isso tudo funcionava como máquinas. Bastava encontrarmos algum defeito ali, por exemplo, num relógio, a gente tirava a peça danificada, colocava uma peça nova e o relógio era consertado. Então, essa mentalidade também foi trazida para a área da saúde. Eles fortaleceram isso. Se uma pessoa está com dor, se uma pessoa está sofrendo, é porque ela está com algum defeitinho ali na estrutura. Basta a gente consertar que a pessoa melhora da dor. E isso serviu na época para justificar, né? Várias pessoas que tinham dor. Aí hoje, com o aparato tecnológico, com a especialização dos diagnósticos, quando as pessoas sentiam dor na coluna, embasado por esse pensamento, né, de ter que olhar a estrutura de uma forma mais ampla, então é aplicado o exame de imagem. Vamos olhar a estrutura de uma forma mais ampla. Aí quando aparece ali uma hérnia de disco, uma protusão, um bico de papagaio, a causa da dor tenta ser justificada através disso. Só que esse modelo que valoriza essa parte anatômica, ele vem caindo meio que em decadência, Rafael. Porque existem pessoas que têm a coluna ali no exame de imagem completamente alterada e não sentem dor nenhuma. Então, o que é que justifica então essas pessoas que não têm alteração nenhuma na anatomia terem dor? Outro detalhe são pessoas que ao simples toque na pele começam a sentir dor, que são condições que nós chamamos de alodinia. Tem pessoas que fazem cirurgia para hérnia de disco, a dissectomia, tiram a hérnia, depois de um certo tempo voltam a ter a mesma dor de antes e uma dor até pior. Como é que pode? Se a anatomia foi corrigida, então por que a pessoa ainda está com dor? Então, baseado assim nesses achados, esse modelo não explica a causa da dor dessas pessoas. Foi então que a partir daí teve um pesquisador, o nome dele era Engel. Ele sugeriu ali mais ou menos na década de 70 que fosse criado um novo modelo
para nos respaldar, para tentar fazer com que a gente enxergasse o ser humano bem mais do que só a anatomia. E ele sentiu a necessidade de ser criado um modelo biopsicossocial. Então ele deu esse pontapé, que através do modelo biopsicossocial, vendo ali o ser humano como um todo, a gente conseguiria ter uma visão mais ampla do problema do paciente, do que é que pode estar causando, né? Entendi. Então, é basicamente a diferença, né, vamos dizer assim, do modelo biomédico para o biopsicossocial é analisar além da estrutura, né? Você vai ver a questão anatômica, estrutural, mecânica, mas existe também outras coisas que precisam ser visualizadas, outras coisas que também precisam ser vistas, até porque existem pessoas, né? A gente sabe que cada ser humano é um ser humano e a mesma sintomatologia que um tem, o outro tem, mas a causa pode ser diferente, né? Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado como esses pesquisadores tiveram, não é isso? Vamos aqui para a próxima pergunta. E aí, dentro desse modelo, né? Como que a gente sabe que realmente os exames mostram a realidade da dor? Ou isso não acontece? Entendeu? O que um achado que eu tive no raio-x, numa ressonância, é realmente a causa da dor ou não? Como é que funciona isso, Douglas? Exatamente, é só nós vermos os relatos da literatura, de que eles realmente não estão servindo para mostrar a causa da dor, porque tem pessoas com as mesmas alterações que umas sentem dor e a outras não sentem dor. Pessoas com hernia de disco que sentem dor, outras que não sentem, com artrose que sentem dor, outras que não sentem. Então, se eles ajudassem a ver a causa de todo mundo, era para todo mundo que aparece ali com alteração sentir dor. E simplesmente não é isso que acontece. Então, procurar a causa da dor exatamente através do exame de imagem não é o meio mais inteligente, porque o exame de imagem ele avalia só esse aspecto físico. E como a gente falou, né, a avaliação do modelo tem que englobar outros fatores, comportamentais, sociais, cognitivos, emocionais. Isso tudo é que vai fazer com que a dor aconteça. E assim, eu imagino que seja, no mínimo inusitado para o paciente, né? Ouvir, olha, seu exame de imagem, ele não condiz com o tipo de dor que você sente, com a característica. Como é que é isso dentro da tua prática clínica? Tu falar para o teu paciente que o exame de imagem não é tão importante nesse momento. Como é que tu já passou por alguma situação? Conta aí pra gente. Já sim, porque quando a gente fala isso, é difícil até para o fisioterapeuta entender, imagina para o paciente entender. Então a gente tenta buscar metáforas, associações que façam o paciente refletir. Do jeito que eu estou conversando aqui com vocês, a gente não joga informação assim direta para o paciente. Então a comunicação é a principal porta de entrada para o paciente entender de fato o que é que está acontecendo com ele. Então, o que é que eu costumo dizer para os meus pacientes? Quando você está com dor lombar é como se fosse uma gripe. Todo mundo não tem uma gripe alguma vez na vida? Não é normal? Aí o paciente, é normal. Agora, você ter uma gripe todo dia, direto, é normal? Aí o paciente, não é normal. Mas ter uma vezinha na vida não é? Ele é. Aí ele começa a associar que é uma coisa comum, entendeu? Ter dor lombar. E outras associações que a gente usa para dizer que exames de imagem realmente não justificam a causa da dor é tentar contar uma história em que, olha, existem pessoas que têm o mesmo problema que você aqui no exame de imagem, as mesmas condições, mas não sentem nenhum pingo de dor. Tem pacientes meus que têm a coluna até pior do que a sua e estão aí fazendo exercícios, correndo. Você sabia que é possível? Aí o paciente já vai refletir. Porque até onde eu sabia, ter hernia de disco, ter alguma alteração, isso daí era uma condenação, não era? Para a nossa vida. Então a gente pode. Então, ao mesmo tempo que você contou essa história, você colocou na cabeça dele que o exame de imagem não vai acabar com a vida dele, que o exame de imagem não é
um critério, um documento que atesta a incapacidade do paciente. E ele vai refletir, já que tem pessoas que têm essas alterações e conseguem ter uma vida normal, por que eu não vou conseguir? O que é que tem de diferente de mim para ele? Não é? Entendi. Beleza. E assim, os achados de imagem, né, pela situação normal, tendem a piorar com a medida que a idade vai aumentando também, né? Então, quanto mais idosa, quanto mais velha a pessoa for, teoricamente, mais achados a gente vai ter nos exames de imagem. E em relação à dor, por exemplo, eu fiz um exame agora, deu uma hérnia de disco, mas eu não sinto dor. Será que lá na frente, depois de 10, 20 anos, eu vou fazer um exame de imagem e aí vai dar uma hérnia talvez pior e eu vou estar com dor? Será que existe essa correlação? Tem alguma coisa a ver ou não? Bom, esse pensamento é muito comum da gente ver ali no exame de imagem. Então você me ensinou, você está me dizendo, Douglas, que não dói, que é comum ter. Tá bom, você está dizendo isso agora, mas eu quero ver daqui a 10, 15 anos quando esse desgaste aumentar, se a dor não vai piorar. Então a gente vai procurar respaldo na literatura. Existem estudos que mostram, acompanham por 10 anos grupos de pessoa com desgastes pequenos na coluna, fazem exames de imagem, atestam esses desgastes e com o passar do tempo, tipo 10 anos depois, reavaliam essas pessoas. Os desgastes aumentaram, e os mesmos desgastes aumentando, elas não desenvolveram mais dor. Então isso já vai mostrando para a gente que realmente o aumento desse desgaste com o passar do tempo, ele não foi associado a mais níveis de dor lombar. Isso ainda é aquela visão impregnada do modelo patoanatômico, que é a anatomia alterada que está causando a patologia, a doença e a dor. E o tempo, os estudos vêm mostrando para a gente que não é isso. Não significa, isso não representa causa de dor. Piorar com o tempo os achados do exame. Entendi. E aí dentro dessa questão e dentro do que a gente já até falou, né, do caso dos exemplos que você deu dos seus pacientes, todo paciente você solicita exame de imagem? Como é que funciona essa questão para você? Porque a gente sabe que geralmente, né, as pessoas procuram um médico, o médico solicita o exame de imagem e aí vem para o fisioterapeuta, às vezes com um pacote de exame de raio-x, de ressonância, de ultrassom, né? Então, assim, como é que funciona essa questão para você? Realmente, o exame de imagem é necessário para tratar? Faz diferença na sua prática clínica ou você consegue ter resultados bons, satisfatórios, sem mesmo o exame de imagem? Existem estudos, a gente tenta se respaldar sempre na literatura, que mostram que pacientes tratados com exames de imagem, quando foram comparadas a pacientes tratados sem os terapeutas nem olhar o exame de imagem, não teve diferença nenhuma na melhora da dor, na melhora da função, na melhora da qualidade do atendimento. Então, a própria literatura, ela não suporta o uso de exames de imagem para o tratamento de dores na lombar inespecíficas ou radiculopatia. Você pode tratar muito bem sem exame de imagem, que o resultado vai ser o mesmo. Eu costumo pedir exame de imagem quando eu encontro bandeiras vermelhas, que são sinais ou sintomas que possam indicar alguma coisa séria, que isso é em menos de 1% das pessoas. A maioria, você não precisa de exame de imagem. Agora, claro, você não vai dizer isso para o paciente. Olha, o exame de imagem aqui que você trouxe não serve para nada, eu não preciso, porque sua dor é inespecífica. Não, porque aí você vai estar entrando em confronto com o que o paciente acredita com a crença dele. E isso gera um fenômeno que nós chamamos de backfire effect, que é o tiro que sai pela culatra. Você dá uma informação tentando ajudar, mas na realidade isso vai ali prejudicar. Porque o paciente viu na televisão, um outro profissional falou que servia, um amigo que ele confia muito falou que servia. Então quer dizer que só você está certo? Não. O paciente vai acreditar em outras pessoas que eles confiam mais que você. Então eu sugiro que a gente tente trabalhar pelas bordas, através de metáforas, historinhas, e aos poucos a gente vai colocando isso na cabeça do paciente. Por exemplo,
Quando ele vê ali no exame de imagem que tem uma artrose, uma hérnia de disco, e ele acredita que a coluna dele só vai melhorar se ele fizer uma cirurgia ali. Aí o que é que eu mostro para ele? Vamos analisar um que tem dor lombar específica. Por exemplo, uma dor lombar ali só de um lado das costas. Primeira coisa que eu faço, vamos avaliar aqui se tem alguma alteração relevante, se você tem aqui alguma obstrução de movimento, algum movimento limitado, de desvios de quadril, de flexão e de extensão. Se eu encontro e essa obstrução reproduz os sintomas em determinada amplitude, eu reduzo ou aumento a amplitude para tentar modificar os sintomas. Aí, de acordo com que a dor dele vai diminuindo, ele vai me dizendo, Vala, minha dor agora está diminuindo. Você está vendo, então, o que causa sua dor é esse bloqueio, por exemplo, nessa falta de amplitude. Quando eu corrijo essa falta de amplitude, quando a gente melhora, o que é que acontece com a sua dor? A paciente, ela diminui. Então, você está vendo? Tem jeito ou não tem? Qual é o caminho que a gente tem que seguir? Vai botando ele para refletir, ao invés de você ficar jogando informações diretas. É sempre importante, né, informar o que está acontecendo, como é que está acontecendo, mas essas informações que a gente vem falando, né, de exames de imagem e tudo mais, tem como prejudicar o paciente durante um tratamento uma informação errada? Ou não errada, mas maldita, entendeu? No sentido de você dizer uma coisa que você acha que é certo, mas que na verdade não é, entendeu? O paciente ele pode interpretar aquilo como uma coisa prejudicial para ele mesmo. Muitas vezes eu acho que você aí, como fisioterapeuta, já deve ter falado alguma coisa que a gente escuta muito, né? Sua coluna é muito fraca, né? Sua vértebra está rodada. A gente escuta muito esse tipo de coisa. Será que esse tipo de situação pode prejudicar o paciente durante o tratamento? Com certeza, Rafael. O nome disso é efeito nocebo, que são aquelas informações que têm a capacidade de piorar a condição do paciente. Imaginem só, um paciente, por exemplo, que é mecânico. Ele trabalha se agachando muito e ele começou a sentir dor nas costas, do nada. Aí ele vai num profissional, o profissional solicita o exame de imagem e vê no resultado diversas protusões. Aí o profissional vai dizer, olha, você não pode ficar mais se agachando, nem dobrando a coluna, nem fazendo flexão, porque senão sua hérnia vai piorar, sua dor vai aumentar muito e não vai ter mais jeito. O profissional, ele é uma autoridade. Quando ele diz isso para o paciente, isso é uma informação relevante. Então, assim, não é só a informação em si, é o que o paciente vai fazer com aquela informação. Se o paciente recebe informação de um profissional que é uma autoridade, com certeza ele vai fazer algum uso dessa informação. Aí o que é que acontece? Ele não vai mais se abaixar, ele não vai mais trabalhar, porque o trabalho dele tem que se abaixar. Se ele se abaixar, a dor vai piorar, então já começa a incapacidade. Se afasta do trabalho, quando chega em casa para brincar com o filho, com o neto, enfim, momentos de lazer, ele também vai cortar. Então essa informação, será que ela trouxe mais benefícios ou mais prejuízos ao paciente? Porque hoje a gente sabe que o maior mal da dor lombar é a incapacidade. De 1990 até 2015, em 25 anos, aumentou em mais de 54% o número de pessoas incapacitadas pela dor lombar. Mais de 60 milhões de anos vividos com incapacidade foram acumulados nesse período. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que se você favorecer a incapacidade através dessas informações, essas estatísticas só vão piorar. E é isso que acontece quando você proíbe seu paciente de fazer alguma coisa. O fisioterapeuta não é para ele proibir. O fisioterapeuta é para ele adaptar momentaneamente e depois retomar todo aquele padrão de movimento e de estilo de vida, devolver a capacidade funcional do paciente. Tem estudos que mostram em pessoas com dor lombar e radiculopatia que não receberam informações de exame de imagem e outras pessoas que receberam. Acompanharam toda essa turma por um ano.
E o que foi que os pesquisadores viram? Que aqueles pacientes que não sabiam que tinham no exame de imagem, que não ficaram com medo, em um ano, eles sempre tiveram um estado de melhora maior do que aqueles pacientes que sabiam que tinham no exame de imagem e que ficavam com medo. Então, pessoal, a informação, ela tem o poder de alterar o estado de saúde do paciente. Mas não é informação por si só. A informação quando ela é usada. E normalmente quem está com dor e recebe uma informação de uma autoridade, como nós profissionais, vai usar essa informação. E, infelizmente, pode gerar esses prejuízos. Então, cuidado com o que você vê no exame de imagem, como você aborda isso. Porque isso é importante em menos de 1% da população com dor lombar. É aquela coisa, né? Você tem que ter cuidado com o que você olha e com o que você fala, né? Para que você não prejudique e não coloque o seu trabalho, o tratamento do paciente, porque muitas vezes ele já vem de outros profissionais, já chega aqui na fisioterapia, né? Para tratar com você ou com um fisioterapeuta, dizendo que já não acredita mais na fisioterapia porque já fez de tudo e não melhorou. Né? Então, tem que ter cuidado com o que você olha, com o que você fala, como você fala, para que você não jogue mais ainda essa pessoa no fundo do poço.